A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele. Portanto, uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos.
O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Rangalia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas.